Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Tiago Bernardo Fernandes e Faria. Por quê? Porque hoje é a primeira segunda-feira de abril e toda a primeira segunda-feira de cada mês, o irmão Tiago Bernardes Fernandes e Faria, ele faz o manancial. Ele é mestre em teologia, administrador, teólogo e escritor, fundador do Ministério Equipar, líder global de cidades estratégicas de missões mundiais, em Indaiatuba, São Paulo. Bom, então, o irmão Tiago Bernardo, ele escreveu o manancial de hoje, porque, como eu disse, toda a primeira segunda-feira do mês, é ele quem faz isso. E o texto que ele escreveu chama-se Como Deus se torna visível. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus e o objetivo é confortar, confrontar, inspirar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Bem, são gotas diárias de esperança que promovem transformação e crescimento. Então, como vocês sabem, não foi eu quem escrevi o texto, foi o irmão Tiago Bernardo. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Aproveito para pedir que vocês compartilhem a mensagem, que vocês se inscrevam no canal, que vocês divulguem, porque a gente está aqui estudando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre como fazer com que Deus se torne visível em nós. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, te agradecemos porque podemos colocar as nossas petições e pedimos que hoje, especialmente, o Senhor nos ensine como torná-lo visível para as outras pessoas através das nossas vidas. Te agradecemos por esse momento de estarmos lendo a Tua Palavra e estudando. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler 1 João 4, de 7 a 21. Assim, né? Como é que Deus se torna visível? Ele se torna visível através do amor vivido e praticado entre nós os cristãos, né? Embora ninguém nunca tenha visto Deus, o texto fala o quê? Que quando a gente ama, quando a gente se ama, quando a gente ama as pessoas, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós e a presença dele se manifesta de forma concreta. Qual que é a mensagem principal desse texto? Que Deus é amor, que a manifestação visível dele é através de Jesus, amor mútuo como sinal e confissão de fé e amor perfeito que expulsa o medo. Bom, Deus é amor. O texto repete que a essência de Deus é o amor. Não é que ele tem amor, ele é o próprio amor. A manifestação visível é através do seu Filho, que ele enviou ao mundo como prova máxima desse amor que ele é. Amor mútuo como sinal. Quando a gente que é cristão ama as outras pessoas e é amado por aqueles que são cristãos também, a gente torna visível a presença de Deus. Confissão de fé. Nós temos que reconhecer como Jesus Cristo como Filho de Deus e isso é evidência de que Deus habita na gente. Na medida que a gente confessa isso, a gente fala, olha, Deus habita em mim. Ora, outra coisa, o amor de Deus nos dá confiança diante do juízo e ele elimina, ele acaba com o medo. E quem ama a Deus deve também amar o seu irmão, né? Porque amar é um mandamento. Então, como é que Deus se torna visível? Na encarnação de Cristo, né? O envio de Jesus é a revelação do amor divino, ele é a imagem do Deus invisível, tornando palpável o que antes era apenas uma coisa espiritual. Você pode ir lá olhar em Colossenses 1:15. Colossenses 1:15. Outra coisa, na prática do amor entre os fiéis, é ali que Deus se torna visível, né? Se você é cristão e não pratica o amor,
vai ficar difícil, né? Então, ninguém viu Deus. E como que ele vai se tornar visível? Quando a gente se ama, quando a gente ama o outro, quando o outro nos ama, Deus permanece em nós. E o amor dele está se aperfeiçoando em nós. Isso significa que o amor vivido na comunidade cristã é a forma como Deus se torna perceptível ao mundo. Ele só pode ser visto através de nós. Ora, o Espírito é dado como garantia da comunhão com Deus. Então, ele vai capacitar os cristãos a amar de maneira que reflete o próprio caráter divino. Então, como é que Deus se torna visível também? Na presença do Espírito Santo. Como aplicar de forma prática o que nós vamos ler? Ora, nós temos que ter um testemunho que as pessoas vejam, né? A gente não pode ser agente secreto de Jesus. Nós temos que fazer as coisas de forma que os outros vejam, amar de verdade, no concreto, perdoar, servir, acolher. Isso faz com que Deus se torne visível para quem nunca viu Deus. Também nós temos que ter um amor como o de Deus, que nos dá segurança diante da vida e da eternidade, né? Porque esse amor vai combater o medo. Outra coisa, não basta falar, porque língua não tem osso, né? Então não adianta só falar de Deus, é necessário viver o amor como prática diária. Isso é um mandamento ativo. É uma coisa que você pode deixar para lá. Bom, então, moral da história. Esse texto que nós vamos ler, 1 João 4, de 7 a 21, mostra que Deus se revela não apenas com palavras, mas com ações de amor. E amor não é, eu te amo. Não, ações de amor. Cristo é a prova máxima desse amor. E quando os cristãos vivem um amor mútuo, eles tornam o Deus invisível visível para o mundo. Olha que coisa incrível, olha que grande responsabilidade a gente tem, né? Então, em outras palavras, Deus se torna perceptível através da encarnação de Jesus e da prática do amor entre nós, os cristãos. Amém? Bom, então vamos ler 1 João 4, de 7 a 21. E diz assim, ó. Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta. Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Que a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Bom, então o versículo escolhido para o texto, como Deus se torna visível, escrito pelo irmão Tiago Bernardo, é o 12, que diz assim: nunca ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado.
Ora, Deus é invisível e transcendente. Isso não tem dúvida nenhuma, né? E mais, embora ele seja invisível, é um jeito de fazer com que ele seja visível e perceptível no mundo dos humanos. E qual é? Não é mágica, nem um mistério do além, do aquém, nada disso. O apóstolo João, o irmão João, nos diz que isso é possível por meio da prática do amor. Simples assim. Quando a gente expressa o amor verdadeiro pelo outro, a gente tem a chance do outro dizer para nós: nossa, eu consigo perceber a presença de Deus por meio do seu amor. Olha que coisa fantástica, né? E isso não é algo que a gente recebe de uma vez no momento da conversão. Ah, pronto, agora aceitei Jesus, tenho todo o amor do mundo. Ele é desenvolvido, ele é aperfeiçoado. Isso significa o quê? Que no desenrolar da nossa fé, da nossa vida, a gente vai aprendendo a amar cada dia mais e expressar cada dia mais o amor de Deus na nossa vida. A gente não é perfeito, mas à medida que vai aprendendo, exercitando, a permanecer em Deus, a gente vai aprendendo a amar mais e mais as pessoas. É tipo automático, sabe? O amor de Deus em você e você repartir esse amor. E isso vai evidenciar mais a Deus para o mundo. O Senhor não precisa fazer aparições maravilhosas no nosso tempo. Basta você começar a amar da forma como Jesus Cristo ama. E as pessoas vão olhar para você e dizer: nossa, Deus é real. Posso ver e sentir isso através de você. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. A maneira que Deus escolheu para ser revelado à humanidade é pelo amor expresso dos seus servos às outras pessoas. Isso é uma coisa bem importante, porque se a gente só disser que ama a Deus e tratar mal os irmãos, ele não vai ver Deus em nós. Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos como tornar Deus visível nesse mundo, que é através do amor, para nós o abraço dá super certo. Nós temos que abraçar, acolher, estar sempre ali, demonstrando o amor de Deus pelas pessoas. Quero que você se lembre que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora vou me despedir com a frase do ano, que foi escrita por Augustus Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.